momento em que você abre a boca para se explicar, você já perdeu. A acusação cai. Um comentário venenoso no jantar. Tem certeza no trabalho. Uma pessoa distorcendo o que você disse, como se estivesse procurando um motivo para te diminuir. Você sente o corpo reagir antes da mente. O peito esquenta, a respiração muda, a urgência nasce. Seu cérebro grita que você precisa corrigir a narrativa agora. Você quer colocar tudo no lugar, mostrar contexto, provar intenção, explicar cada detalhe. E é aí que você entrega o pescoço, porque o mundo não te julga pela verdade do que aconteceu. Ele te julga pela energia com que você tenta se salvar. Quem se explica, se coloca abaixo. Quem se defende, aceita que o outro tem autoridade para julgar. E a maioria das pessoas nem percebe que, quando entra nesse jogo, já virou réu. Maquiavel entendia uma verdade brutal. Poder não é estar certo. Poder é controlar o enquadramento. Quem define o que está acontecendo, controla a sala. E quando você se defende, você entra no enquadramento do outro. Você aceita a acusação como se fosse um tribunal real. Você se transforma em alguém que precisa ser aceito, entendido, absolvido. Só que esse tribunal não existe. Existe apenas a sua necessidade de aprovação e a fome do outro por controle. A maioria vive como marionete emocional. Uma cara feia e eles mudam o tom. Uma crítica e eles se curvam. Uma acusação e eles correm para justificar. Vivem num estado constante de reação, tentando provar que são bons, inteligentes, confiáveis, dignos. Isso destrói você por dentro e ainda ensina os outros como te puxar. Mas existe outro caminho. Um jeito de atravessar a vida com tanta soberania psicológica que os ataques não grudam. Eles passam direto. Não é frieza por vaidade, é independência mental. É você parar de colocar sua realidade na mão de quem quer te controlar. Hoje você vai entender por que seu corpo te trai nesses momentos e como inverter o jogo com uma estratégia que Maquiavel sussurraria no ouvido de um príncipe. Você vai aprender a usar silêncio como arma, não como ausência, mas como pressão. E vai perceber que para isso funcionar você precisa matar uma parte sua, a parte que implora para ser compreendida. Você se defende porque aprendeu cedo que isso era sobrevivência. Quando você era criança, a acusação vinha de alguém com poder, pai, mãe, professor. E a única saída era explicar. Não fui eu. Foi sem querer. Ele começou. Você cresceu com a sensação de que se não convencer o juiz, você é punido. O problema é que você virou adulto, mas continua vivendo como se todo mundo fosse juiz. Você projeta autoridade em qualquer pessoa. Seu chefe, seu parceiro, um amigo, um estranho na internet, até um inimigo. Quando você se defende, no fundo você está dizendo: você tem poder sobre mim. Me dê permissão para eu ficar em paz. Isso tem cheiro de submissão. E seres humanos sentem isso, mesmo sem palavras. Eles percebem no tom, na pressa, na explicação longa demais. E aqui entra a primeira virada. Respeito é mais seguro do que compreensão. Você quer ser entendido, mas o mundo respeita quem não precisa disso. Quando você corre para se justificar, você está priorizando o conforto emocional acima de posição. Você está pedindo que o outro te veja com bondade. Só que um rei não explica um decreto para o povo. Um predador não explica a caça. E um homem que tem estrutura não precisa implorar para ser interpretado corretamente. O pior é que quase nunca a acusação é sobre fatos. É sobre poder. A pessoa não quer clareza. Ela quer ver se você pula. Ela quer testar sua estabilidade. E se você reage com desespero, ela aprende. Aqui tem um botão. Você precisa entender isso com precisão. Quando alguém te provoca e você se defende, você confirma que a provocação acertou. Você transforma um comentário em verdade emocional. Você legitima o ataque. Você diz, sem dizer: isso é sério, isso pode me derrubar. E quem quer te controlar vive disso. Então, o que acontece quando você não pula? Imagine, alguém diz: você está sendo egoísta. O antigo você entra em modo justificativa.
Lista tudo o que fez, tudo o que sacrificou, tudo o que aguenta. Você tenta limpar sua imagem. Agora imagina o caminho maquiavélico. A pessoa fala. Você olha. Você mantém o rosto neutro. Você segura o silêncio por alguns segundos, como se não tivesse pressa nenhuma de consertar nada. Esse silêncio cria um vazio. E o ser humano odeia vazio em conflito. Ele precisa preencher. Ele precisa justificar. Ele precisa transformar tensão em narrativa. Então quem atacou começa a falar de novo. Não é sempre, mas agora sim. Você está estranho. Por que você está me olhando assim? Sem perceber, ele está se defendendo do seu silêncio. O jogo virou. Você se torna um tipo de parede, um vazio. E um vazio não pode ser atacado. Você não oferece resistência. Então, o golpe passa direto e desequilibra quem bateu. Isso exige controle interno, porque o seu ego vai gritar para responder. Vai querer provar valor. Vai querer vencer a discussão. E é aí que a maioria perde, porque confunde vitória emocional com vitória de posição. Maquiavel sabia que o mais poderoso numa sala é quem não pode ser lido. Quando você se defende, você revela seu ponto fraco. Não sou burro. Agora sabem que sua insegurança é inteligência. Não sou uma pessoa ruim. Agora sabem que sua fraqueza é moralidade. O silêncio não revela nada. Ele devolve tudo. E se você precisar falar, você não usa palavras defensivas. Você usa palavras que puxam o golpe ao invés de empurrar. Você não resiste. Você redireciona. Existe uma técnica simples e cruel: concordar e amplificar. Se alguém diz, você é ganancioso, a reação fraca é explicar suas intenções. A reação forte é rir com controle. Sim, eu nado em moedas igual desenho animado toda terça-feira. Péssimo para a coluna. Você não precisa ser teatral. Basta ser seco, calmo, quase entediado. O que você fez? Você recusou o insulto. Você mostrou que aquilo não te fere. Você pegou a faca do outro e usou para descascar uma maçã. E isso destrói o atacante porque ele queria sangue. Você entregou humor e domínio. Isso comunica um estado que quase ninguém tem: maestria divertida. É o topo do status. É o adulto olhando a birra de uma criança. Você não discute com a criança. Você observa. Você decide. Você não se contamina. Quando alguém tenta te colocar numa caixa, você não luta contra a caixa. Você dissolve. Você é arrogante. Prefiro o termo confiante, mas ok. Você não liga para ninguém. Vou colocar seu nome na lista, talvez ano que vem. Você não precisa ser ofensivo. Só precisa não se ajoelhar. E aqui está a verdade que ninguém gosta de ouvir. Se você sente necessidade de se defender, é porque existe uma dúvida dentro de você. Você tem medo que aquilo seja verdade. Quem tem certeza do que é não reage. Quem sabe que é competente não entra em pânico quando chamam de incompetente. Quem sabe que tem valor não implora por validação. Agora, vamos para o nível mais perigoso. Toda conversa tem uma arquitetura invisível. Em conflito, existe o juiz e o réu. O juiz pergunta. O réu responde. Quem pergunta, controla. Quem responde, se justifica. A manobra mais letal é recusar ser réu. Se alguém diz, por que você fez isso? E você começa a explicar, você perdeu. Você aceitou a hierarquia. O movimento maquiavélico é devolver o foco. O que exatamente em mim fazer isso te incomodou tanto? Agora não é sobre o fato. É sobre a reação deles. Você virou o avaliador. Você tirou o microfone da mão do juiz. Se alguém fala, você sempre faz isso, você não argumenta. Você pergunta, por que você precisa colocar isso como um padrão para se sentir certo? Você não está defendendo seu caráter. Você está analisando o comportamento do outro. E isso enlouquece quem quer te dominar, porque ele queria te ver no chão. Você ficou em pé. O segredo é esse. Você não precisa vencer a discussão. Você precisa vencer a estrutura. A estrutura é o que decide quem manda. E a estrutura sempre favorece quem não precisa provar nada. E aqui entra a parte que parece contraditória, mas é a mais poderosa. Às vezes, a melhor forma de não se defender é concordar. Não como submissão,
como neutralização. Existe uma diferença entre assumir um fato e aceitar uma humilhação. Se alguém diz esse relatório tem erro e você responde não tem, você entra em disputa emocional. Você vira criança tentando escapar da bronca. Mas se você responde sim, tem erro, vou corrigir, você toma controle do terreno. Você matou o drama e manteve a posição. Perceba o detalhe. Você concordou com o fato, mas ignorou o ataque de identidade. Se a pessoa adiciona você é incompetente, você não morde. Você não tenta provar inteligência. Você só resolve o que é real. Isso destrói a manipulação, porque a manipulação precisa que você reaja ao veneno. Você reagiu ao concreto. Isso se chama neblina. Joga uma pedra numa neblina e ela não volta. Some. O agressor quer impacto, quer colisão, quer resistência. Você não dá. Você vira um espaço vazio onde o ego dele bate e escorrega. Mas aqui está o ponto que separa quem finge de quem é. Isso só funciona se a sua energia estiver alinhada. Se você disser tá, mas sua voz tremer, você perde. Se você fizer silêncio, mas seu rosto pedir desculpas, você perde. Porque o poder não está nas palavras, está no enquadramento interno. Que é por isso que a verdadeira defesa não é uma frase. É autoconhecimento. É você saber exatamente quem é, inclusive as partes feias. Porque o mundo só consegue te ferir com aquilo que você nega em si mesmo. Se eu te chamar de algo absurdo, você ri. Se eu falar você é um alien, você não se defende. Você só conclui que eu sou instável. Agora, se eu te chamar de fraco e você reage, é porque existe uma ferida ali. E essa ferida vira alavanca. O homem intocável é aquele que integrou a própria sombra. Ele sabe que pode ser egoísta às vezes. Ele sabe que pode errar. Ele sabe que pode ser duro. E por isso ninguém consegue usar isso como chantagem. Você não pode envergonhar alguém que já se enxerga com honestidade. A maioria tenta parecer perfeita. E por isso é controlada. Porque basta alguém apontar uma falha e ela entra em pânico. Mas quem já aceitou a própria imperfeição não corre. Ele não precisa limpar a imagem. Ele só mantém o eixo. Agora a manobra final. A mais simples e a mais rara. Quando alguém te acusa, te provoca, te desafia, você não responde no ritmo deles. Você responde no seu. Ou você nem responde. O mundo vicia as pessoas em reação. Elas atacam e esperam o retorno imediato. É assim que elas controlam o tempo da conversa. É assim que elas puxam a sua energia. Quando você quebra esse ritmo, você quebra o controle. Você olha, você respira, você deixa a pessoa sentir o próprio peso. E se ela insiste, você não vira advogado, você vira observador. Interessante você enxergar assim. Você parece bem investido nisso. Isso é importante para você. Você quer que eu reaja de que forma? Essas frases são como vidro blindado. Elas reconhecem o som, mas não aceitam o conteúdo. Você está dizendo-me isso pertence a você. E quando você devolve a carga emocional para o dono, muita gente desmorona, porque a verdade é que muita acusação é projeção, é insegurança disfarçada de ataque. É alguém tentando te colocar no mesmo nível emocional. E quando você não entra, você expõe o jogo. E existe um nível ainda mais alto, você parar de tentar ser compreendido. Isso é o vício mais comum, a necessidade de ser visto como bom, a necessidade de ser interpretado corretamente, a necessidade de que o outro entenda sua intenção. Só que intenção não te dá poder, presença dá. Quando você tenta ser entendido, você entrega a direção. Você se torna refém do julgamento alheio. Você passa a viver como se sua identidade dependesse do que o outro conclui. E isso é escravidão emocional. Maquiavel não ensinaria você a ser cruel. Ele ensinaria você a ser impossível de manipular. E o primeiro passo para isso é simples. Pare de implorar por absolvição. Agora eu te deixo um desafio real. Por 7 dias você vai praticar sem defesa. Não é ser grosso, não é ser frio. É só não se explicar por impulso. Se você atrasar, diga atrasou, sem história. Se você errar, diga errei. Sem drama. Se te acusarem, respire. Observe. Segure o silêncio. Se te entenderem errado, deixa. Sente o desconforto.
e não compra alívio com submissão. Você vai perceber algo estranho. Quando você para de se defender, algumas pessoas ficam agressivas, porque elas viviam do seu reflexo. Elas viviam do seu medo. Elas viviam da sua necessidade de aprovação. E quando isso some, elas não têm mais onde segurar. Outras pessoas vão te respeitar mais, sem saber por quê. Porque respeito nasce quando alguém percebe que não consegue te puxar por fios invisíveis. Você deixa de ser marionete e vira presença. E quando você vira presença, você não precisa vencer discussões. Você vence estruturas. Você vence jogos sem jogar. Você vira alguém que não dá acesso fácil, não dá reação fácil, não dá explicação fácil. E por isso, vira perigoso. Se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Qual foi a última vez que você se defendeu e percebeu que perdeu poder no mesmo instante? E se você quiser apoiar de verdade esse canal, um like e a inscrição ajudam muito mais do que parece.